Fala pessoal, ó, tô começando exatamente no horário marcado. Eu ia falar um pouquinho antes, mas já mudou aqui o relógio, 12h37. Então aí esperando a galera entrar, deixa eu puxar aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu convidar aqui, receber o nosso convidado aqui. Boa tarde, Cris. Vamos Boa receber aqui tarde. a nossa tubarão, Cris Xavier, né? Apresentar para a galera. É a nossa tubarão mor. Vou falar para vocês que história. E hoje aqui é Cris. Vai, se apresenta você. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Pierre. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Para um prazer imenso compartilhar com vocês, né, a minha jornada e a minha transformação dentro da mentoria dos tubarões. Eu sou a Cris Xavier. Vou falar um pouquinho do antes, né, de entrar para a mentoria. Eu sou servidora pública, eu atuo na área de relações internacionais, sou formada em letras e em artes plásticas e, e eu entrei na Smart em novembro de 2021, né, na turma 6. Eu não estava travada quando eu entrei para arrematar, eu já entrei sabendo muito bem o que eu queria. Com muita intensidade, né? Muito determinada a fazer um resultado. E ao longo do ano de 2022 e início de 2023, foram 18 imóveis arrematados. E nesse período eu foquei todos os meus esforços em trabalhar o pós-arrematação desses imóveis. E desde o início eu queria colocar a mão na prática. Então, assim, mão na massa. Então, assim, o meu aprendizado mesmo foi na prática, né? Desse início. E eu sempre fui muito curiosa para saber como tudo funcionava, né? Quando eu tinha dúvidas, eu perguntava para os meus sócios, eu me oferecia para fazer as coisas, porque eu queria contribuir, né? Eu queria, como uma contrapartida, né? Por eles terem sido tão generosos, né? Em compartilhar comigo o conhecimento deles, a experiência. E era muito bom, né? O trabalho era muito divertido, como ainda é hoje, né? Eu me identificava muito com as pessoas que eu nem conhecia pessoalmente. Eu via nelas um perfil muito parecido com o meu perfil. E eu tinha mais afinidade com elas, às vezes, do que com pessoas do meu convívio. E aí foi crescendo a admiração, a amizade, e eu me sentia realizada trabalhando com os leilões. Eu sempre fui negociante, sempre gostei dessa área, sempre gostei de imóveis, e aí eu me identifiquei muito. E aí todo o dinheiro, né, que voltava, eu imediatamente já tentava realocar. Eu deixava só o valor mesmo de rodar os imóveis, para fazer a reforma, né, para regularizar a parte de documentação. E eu não tinha mais capital para continuar investindo, mas eu sabia que eu podia fazer mais que aquilo, eu queria fazer mais. Mas eu já não tinha como, né? Eu gostava muito do que eu estava fazendo, eu enxergava o potencial do negócio. E aí, em julho de 2023, eu decidi vender o meu apartamento, que eu morava, para colocar tudo, né, nos leilões. E eu tinha consciência do passo que eu estava dando, eu tinha que fazer dar certo, dar errado não era uma opção, né? Então eu queimei o barco e era um caminho já sem volta, né? Até um pouco estranho falar, mas a sensação que eu tinha é assim, que eu estava caminhando sem ter um chão debaixo do meu pé. E que ao mesmo tempo que eu ia dando um passo, que aquele caminho ia surgindo. E eu fiquei bem tranquila, senti a paz, não fiquei nervosa, não fiquei ansiosa, né? Eu já sabia que eu estava fazendo a coisa certa. E aí, eu comecei a me aprofundar nos estudos teóricos, né? Voltei lá para Smartflix, manual, comunidade também. Queria aprender mais, tentando buscar uma forma de escalar, né? Quando eis que surgiu na minha vida a mentoria dos tubarões, foi nesse contexto, tá?
E ela chegou na hora certa, eu estava no lugar certo. A mentoria era a oportunidade que eu estava precisando, né, para alcançar meus resultados mais rapidamente. E eu sei que algumas oportunidades elas passam na vida uma vez só. E a gente tem que agarrar, né? E foi o que aconteceu. Eu não tive dúvidas e eu entrei para a primeira turma. Aí, até respondendo a pergunta aí do Pierre ontem, para definir. Tava preocupado aí. Ela falou, Pierre, não me faça pergunta difícil lá na live. Mas eu falei, que pergunta difícil? Definir lá a mentoria em uma palavra. Pô, que difícil. Uma palavra. Eu falei, não faço pergunta difícil. Aí ele falou, então vai pensando. Então, assim, para definir em uma palavra, naquele contexto, a palavra era atalho, né? Era atalho a palavra. E, e não era sobre aprender a arrematar, né? Muita gente fala, mas você não precisa disso, você já sabe arrematar. As pessoas, elas não devem ser arrogantes de achar que já sabem tudo, né? Ninguém sabe tudo. Eu sabia que eu tinha que estar com vocês, ganhar competências que eu não tinha, aprender com a experiência de vocês. Tinha muita coisa para aprender. E eu queria estar perto, como eu estou aqui agora, fazendo essa live com vocês. Aí é isso. Isso, assim, o contexto foi esse. Legal demais aí a sua trajetória, a sua história. E corajosa, né? Eu digo que o mundo é dos corajosos. Falei isso ontem, né? Vendeu o apartamento para colocar tudo em leilão. Fez aí all-in, né? Botou todas as fichas aí no jogo de leilão. Queimou aí as caravelas, né? Não tem mais como voltar atrás. E é isso aí, é foco. Você decidiu o que você quer, agarrou. E por isso aí que está tendo o sucesso que tem aí, né? Cúpula dos tubarões, né? Tubarão tigre, né? São poucos os tigres, né? Então, parabéns aí pelo resultado, né? Obrigada. E é E aí muito eu vou falar. interessante, até Pode falar. comentar aqui, Cris, porque é muito interessante, a Cris já tinha dezenas de arrematações, então ela estava ali, ela, o Vitor, tinha vários parceiros, né? Ou seja, já estava com bastante resultado. E aí a gente criou exatamente a mentoria dos tubarões para isso. Olha, quem já está com muito resultado, vamos botar uma ordem nesse negócio, vamos escalar esse negócio ainda mais, atingir aquele ponto que a gente acha que nem sabe que existe ainda, vamos embora para lá? E realmente foi muito reconfortante, gratificante demais essa turma. Tem bastante gente aqui, né? O André Peixoto, o Rômulo, a galerinha que a gente fundou ali a mentoria dos tubarões. E o quanto que isso foi importante para todo mundo. A Selma falando, ó, tô no Uber, porque ela já chegou em BH. Gente, é uma família e a gente troca tanta experiência, por quê? São tudo top arrematante, né? Então ali, como a gente falou, todo mundo lá já sabe arrematar, né? E ainda assim ainda tem esse poder de transformação, da gente poder pular para operações que a gente ainda tem segurança, que a gente tem, ou seja, a gente pega ali uma rede, vamos todo mundo de mão dada e vamos para cima, né, Cris? Isso aí. Aí eu vou falar um pouquinho dos meus objetivos, né? Quando eu entrei. Então, antes de entrar, eu tinha arrematado basicamente imóveis no interior de Minas e no Rio. E um dos meus objetivos, da minha vontade, era expandir, né, a minha atuação para outros estados e principalmente entrar no mercado de São Paulo. Aí eu vou falar dos objetivos e depois eu falo o que eu alcancei. Pode ser? Claro. Tá. A outra coisa que eu queria era aumentar o ticket, né? Eu arrematava, na maioria, imóveis populares, né? E na minoria médio padrão, mas eu não tinha imóveis de alto padrão. E eu queria diversificar o portfólio. Eu queria me conectar com pessoas, né, que já estavam tendo resultado nesse nicho. Outra coisa também que eu queria era aprimorar as minhas habilidades na área de reforma, né? E como os meus imóveis eram populares, a reforma que eu fazia era a reforma mais básica, né? Era mais assim, corrigir defeitos, né? Deixar o imóvel habitável, né? Não tinha experiência em reforma para, por exemplo, reposicionar um imóvel. E aí eu estava vendo, né, um movimento nesse sentido, e eu vi ali na mentoria uma oportunidade também de aprender
com quem já estava fazendo, né? O house flipping. E é uma área que eu gosto bastante também. Então, era outro dos meus objetivos. Ganhar novas ferramentas, assim, para me tornar uma arrematante cada vez mais completa. Então, e a outra coisa era a ambiência, né? Que para mim é um dos pontos principais, né? A mentoria, ela reuniu ali, como o pessoal fala, né? As mentes mais brilhantes, as pessoas mais bem preparadas, as mais competentes, né? As pessoas mais dedicadas, com o mesmo propósito, que é muito importante, né? Mais dispostas a fazer realmente acontecer. E num ambiente de muita prosperidade, um ambiente de muita colaboração, e no fim virou uma família mesmo, né? Só quem tá lá dentro que sabe. Ó, muito bom aí. A reforma realmente é um diferencial que a gente prega lá, ensina muito na mentoria. Inclusive, hoje vamos ter lá a presença, né, da Carla Rocha na mentoria dos Tubarões, né? Para falar aí de reposicionamento de imóveis, coisa que você fez bem. Se eu não me engano, você foi premiada aí, não foi? No Top Reforma, ou eu estou confundindo? Eu fui premiada, ganhamos lá o prêmio de terceiro lugar no Top Reforma, né? Eu, Vitor e a Nayara. Aí, E, parabéns, aprendeu bem, né? e até o caso, né, que aquela casa que você pegou com o Renato perto do metrô, lance único na caixa, pagando barato, fizeram uma baita de uma reforma, transformaram totalmente a casa, tá lá a casa no mercado agora para vender com um ROI absurdo, com uma lucratividade sensacional. Por quê, né? É exatamente isso. Vamos fazer? Vamos fazer. É difícil? É fácil? Não é, mas vamos fazer. A gente Sensacional, né, Cris? aprende e depois a gente começa, né, já a replicar, né? E, inclusive, essa casa, ela teve muita influência lá da nossa reforma do Tremembé. E essa casa lá aqui do Parque São Lucas, né, de São Paulo, com o Renato, ela foi uma reforma completa. Ela foi praticamente refazer a casa. Foi uma reforma bem grande, foi a maior experiência até agora. Agora eu tô com outra para fazer uma reforma enorme também. Aquela lá no interior, né, que tem o vizinho de parede. Exatamente. E aí é outro, só pegando um gancho nisso, é outro aprendizado nos tubarões, né? A gente não precisa sair fazendo a reforma no dia seguinte, né? É uma reforma grande, ela vai ser muito bem estudada, né? Ela vai ser feita assim, todo o estudo, o que que nós vamos fazer antes de sair fazendo, né? Muito bem, porque é exatamente isso. Quando a gente fala aqui, gente, nos tubarões, a gente fala de escala, né? Ou seja, de fazer de os leilões um negócio. Então, necessariamente, você aprende a ter uma visão diferente que tem um contexto específico para os tubarões e para os outros não. Né? Arremata uma casa como essa que a Cris fez, lá no interior. E aí, putz, aqui eu vou ter que planejar uma reforma. Só o planejamento demora 1 mês, 2 meses. Para quê? Para você não ter que fazer e depois ter que refazer. Quanta gente que naquela pressa de falar, não, eu tenho que vender logo para receber esse dinheiro logo, para me entrar de novo no negócio. E aí você faz uma reforma que você fica lá com o imóvel 1 ano parado, porque você não fez uma reforma planejada, assertiva, e quando nas vezes ainda não gasta mais do que gastaria para fazer uma reforma mais assertiva. Então essa questão da reforma assertiva, né, a Carla tá aí tentando produzir, fazer clone dela para gente, porque a gente arremata em escala, arremata bastante, e não tem tanta gente possível para poder executar isso. E aí a gente aprende necessariamente a fazer essa gestão, né? De como é que faz. Eu não vou lá pegar na colher e meter o cimento no negócio, mas eu preciso fazer o planejamento, pensar, né? A cabeça pensante da reforma tem que ser o arrematante, não dá para ser outro. Então a gente tem mais essa carta na manga, é completo, além da avaliação do imóvel, da arrematação, do jurídico, da venda, principalmente também agora a questão do raciocínio para a reforma, o que a gente vai fazer. E a Cris está dominando isso com o pé nas costas, é brilhante o negócio, até porque ela adora isso, né, Cris? Adoro. E aí, além do que, essa casa, ela foi daquela promoção da Caixa, né, com 0% de entrada. Então, não tem Ó, por que ter pressa. 100% Então, financiado, né? 100%, 0% de entrada, 100% financiado. Então, o que eu alcancei, né, de resultado depois da mentoria? Então, hoje eu tenho 28 arrematações, né, sendo que 10 dessas foram depois da mentoria. Dessas 10, 5 foram em São Paulo, que era o que eu queria, né, entrar para esse mercado. 3 no Rio Grande do Sul.
Antes da mentoria, eu tinha um ROI que eu considero bom, muito bom. Porém, depois da mentoria, o resultado, assim, o retorno em termos de valores absolutos melhorou muito. Eu ganhei novos sócios maravilhosos, inclusive vocês. Né? Para mim, o segredo do sucesso mesmo são as parcerias, né? Eu sou apaixonada pelos meus sócios. Já dando um spoiler aí no nosso painel dos tubarões da cúpula, né? No domingo, lá no Smart Experience, que nós vamos falar mais sobre as parcerias, né? Para mim, as parcerias, elas são realmente a chave, né, para o sucesso. E esse foi o maior presente, assim, da mentoria, meus sócios queridos, né, a Fabiola, a Ângela, o Renato, o Akira e agora lá o quinteto. E sócio bom é assim, né, a gente não quer largar. Então, quando a gente vê que já está vendendo os imóveis, a gente já dá um jeito de arrumar outro imóvel para não desfazer o grupo. Né, em dezembro, o Vitor me chamou lá para um imóvel com a Jana e com a Nayara. A gente já estava praticamente tudo vendido, a gente só tem um imóvel, e aí agora a gente começou a arrematar de novo. O Akira também, o Akira é meu parceiro do Chame os Tubarões. Nós analisamos vários imóveis e eu estava doida para pegar um imóvel com a Akira. Aí o Akira me chamou, porém, eu não estava com capital para entrar. Aí eu falei, não, eu vou quebrar o porquinho, mas eu vou entrar. E principalmente esse agora de janeiro, que foi com o quinteto todo, né? O Ciro, o Leandro, o Ronaldo. Aí eu não podia ficar de fora. Maximizou. Tipo assim, o que eu consegui nos tubarões mais do que arrematação e resultado? Sócios. Verdade. Mas é isso que eu falo, assim, tem sempre aqueles que a gente não larga, né? Podem vir outros, mas os sócios que a gente se identifica, que a gente trabalha bem, a gente quer sempre continuar, né, com esses sócios. E aí, até outro dia, teve a Lili no grupo lá das Smart Girls, ela comentou que alguém arrematou um imóvel sem dinheiro, e eu vi o comentário da Lili falando assim: ah, isso eu nunca fiz, uma coisa que eu nunca fiz foi arrematar sem ter dinheiro. Aí apareceu um imóvel para mim e eu não tinha dinheiro, só que eu tinha feito 2 vendas que iam entrar nessa semana. Aí eu falei, tô dentro, eu não tinha dinheiro. Eu falei, gente, é uma coisa que eu também nunca tinha feito. Eu fiz pela primeira vez e deu tudo certo, né? O dinheiro entrou, deu tempo certinho de fazer todos os pagamentos, honrar com tudo. E é isso, assim, aí a gente vai levando. Ué, tem casa até que um sócio deixa o outro entrar sem dinheiro e mais pra frente ele acerta aí, né? É Quando verdade, vendeu o imóvel, né? Aí é verdade. poder da comunidade, né? Fantástico. Comenta mais um pouquinho, então, dessa questão da ambiência, né? Que você falou aí que entrou. Teu objetivo aí era aumentar o ticket, né? Conseguiu. Arrematou mais imóveis, aumentou o ROI, mas também fez muitos parceiros. E, com certeza, estar naquele meio ali ajudou, né? Você a se desenvolver, a se motivar também a continuar garimpando. Então, fala esse poder de estar num ambiente ali de outras pessoas competentes e dedicadas ali no mesmo propósito para atingir o resultado aí final. Então, é maravilhoso, né? Assim, a gente não tem dúvida de nada lá, porque a gente tem pessoas ali dentro que de todas as áreas, né? Então, qualquer tipo de dúvida a gente consegue esclarecer. Eu fico mesmo impressionada com o Fernando, porque eu faço qualquer pergunta, ele me responde imediatamente. E eu penso assim, gente, quando eles me perguntam, tanto o Fernando, o Renan, o Pierre, o Pedro, se me perguntam, eu tenho que responder imediatamente, porque se eles não têm tempo e eles respondem desse jeito, têm essa disponibilidade para ajudar, né? Eu fico até Fernando, envergonhada, eu tenho que Fernando responder tem, imediatamente. Fernando tem uma automação aí, uma inteligência artificial que ele treinou, aí já sabe o jeito dele de pensar, que responde automaticamente lá para o mentorado. Não é ele que responde, não. Em áudio. Eu fico pensando mesmo, quero chegar lá, como que ele dá conta? Mas então, é maravilhoso.
E assim, os meus sócios, eles são tudo para mim, né? Se eu tô onde eu tô hoje, é graças a eles. Eu não tenho dúvida que eu não teria chegado onde eu cheguei se não fossem eles também, né? E aí, falando assim, da transformação mesmo, né? O que que mudou para mim, na minha forma de enxergar os leilões, depois que eu entrei para a mentoria? Eu comecei a enxergar a virada de chave, foi quando eu comecei a enxergar os leilões como um negócio, né? E tratar como um negócio. Essa foi a grande virada de chave. Então, hoje, eu não tenho mais tanta preocupação com o ROI, por exemplo, de um imóvel individual. É claro que eu vou tratar cada um, né, com o máximo de atenção e tirar o maior proveito possível. Mas eu enxergo como uma esteira de produtos, vamos dizer assim, né? E aí, eles todos somados é o que importa para mim hoje, né? O meu objetivo é daqui a um tempo ter venda todos os meses. Ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando para isso. Então, eu estou tentando, assim, agora no ano de 2025, me programar para me capacitar cada vez mais, né? E aí eu vou tentar atuar em 3 frentes agora, né? Para aprimorar o que eu já fazia, para alavancar mais, né? Para escalar mais. Então, uma eu comentei, né? Que é a capacitação para reforma, né? Eu já estou aprendendo a fazer as reformas assertivas, aprendendo lá com a Carla, aprendendo também na prática, né, a fazer as reformas assertivas e econômicas, né, que é diferente de barato, não é barato, é econômico, né? Se a gente pode fazer por menos, para que a gente vai gastar mais, né? E com resultados superiores, né? E nisso, assim, a gente tem lá a comunidade, a gente tem muita dica de material, de equipamento, né? Também a gente vai pegando com os colegas indicação de pedreiros, né? De pintores, de pessoas, assim, de todas as áreas, prestadores de serviço que a gente precisa, né? Então, é uma área que eu gosto muito, né? E que eu quero cada vez ficar melhor. Outra coisa que também tem chamado a minha atenção a respeito da venda, né? Eu comecei a olhar para a parte da venda com mais carinho desde o ano passado. Eu acho que é uma das coisas mais importantes do ciclo de arrematações e que a gente acaba negligenciando. Eu acho que a gente acaba deixando uma responsabilidade muito grande para os corretores, né? Deixando somente na mão dos corretores. E eu não acho que deve ser assim. Eu entendo que a venda rápida, ela tem que ser um esforço coletivo, sabe? Eu acho que a gente também tem que ir atrás do comprador. E aí, em 2024, eu fiz o curso de corretora, paralelamente, junto com todas as outras coisas que eu já faço. Eu fiz o curso de corretora, né? E agora vou tirar o Cresce, né? Assim que meu diploma chegar, para poder ampliar o leque de possibilidades, né, de atuação, também fazer parceria com corretores de outros estados, né? Em conversa até com o meu sócio Vitor, a gente lançou um perfil no Instagram para vender nossos próprios imóveis, que é o Compre Morada. E uma das metas para 2025 é aprender mais sobre estratégia de venda, segmentação de público, impulsionamento de anúncio, né? São coisas que eu quero me aprofundar mais. Hoje eu já sei fazer assim o básico, né? No Instagram, mas eu queria me aprofundar mais. Eu acho que isso é muito importante. Acho que todo mundo que trabalha com leilão, né, tem que vender, deveria também estudar essa parte. Muito. Pode falar, Cris. Pode falar, depois eu Não, termino. eu ia engatar a parte da venda aí, né? Que, por exemplo, faz o tráfego pago ali, mas principalmente lidar com o lead, entender o que o cara está buscando e tentar chegar. Porque o que acontece? A maioria das não vendas, né, das vendas não concretizadas, é de falha de comunicação. É de entender ali o que tá pegando com relação ao interessado e o que dá para fazer para viabilizar.
Que aí entra outra, a gente tem várias aulas lá, dezenas de vezes que a gente discute, fora o que a gente sempre fala nos grupos, né? Sobre o que fazer, quais são as sacadas e invenções que a gente faz para viabilizar uma venda. Né? Você gostou do imóvel? Vamos ver o que você tem aí. Vamos ir, a gente até faço live com o Renan no domingo, falando sobre alienação fiduciária em particular e permuta, né? E principalmente também a questão de cada contrato, né? Muita gente pede para a gente lá, tem modelo de contrato de compra e venda? Não, nosso modelo é em função do que está sendo acordado, as condições que estão sendo negociadas ali com aquela pessoa específica. Aí você monta um contrato específico para aquilo. Mas, enfim, a gente potencializa demais a questão das vendas, né? Sensacional isso aí. Até gado a gente recebe aí, né? Em pagamento. É, gado. Teve um cara lá de Campo Grande que ofereceu, você aceita, quer pegar os gados aqui? Tem uns boi para vender? Eu quero aprender com você, Fernanda, as propostas, tá? Assim, o Fernando, a gente recebe uma proposta, em um segundo o Fernando já vem com uma contra-proposta maluca que eu falo assim, gente, impressionante, eu quero aprender a fazer isso também. Assim, viabilizar, né? Isso é viabilizar, é ser flexível, né? É saber negociar, né? A gente conseguir realizar a venda, né? A gente tem que fazer, né, um esforço para concretizar a venda. Fernanda, é legal, né? O teu imóvel vale 1 milhão, aí o cara vai fazer uma permuta de um imóvel de 500 mil mais 500 reais. Ele fala, eu quero mais 800 mil e seu imóvel aí na permuta. e dá certo. E acaba que convence o cara. Porque, gente, um dos fatores, né, que eu queria até falo, quando o pessoal começa, e é natural, e muita gente acho que nem sabe disso. Os leilões de imóveis, na verdade, eles não deixam de ser um comércio. Não é jurídico, não é nada de bicho de 7 cabeças, não tem tanta dificuldade. É compra e venda. Então você tem que aprender a ser comerciante, você tem que aprender a vender o seu peixe ali na frente. O que eu tenho aqui? Como é que eu vou, quando a gente fala, né? Tem que entrar sabendo sair. O sair eu vou vender para quem e como. Tenho que pegar o interessado ali, manobrar, verificar o que ele está querendo, e aí você vai e tenta. Naturalmente, quando você tem alguém interessado em algo que é seu, você tem um poder de negociação. Né? Então você passa desse princípio. E às vezes a pessoa fica implorando para poder vender, e joga, e um monte de coisa, que às vezes você tira. O cara sempre fala, quando aparece alguma oportunidade, isso é interessante para a galera, porque faz todo o contexto dentro dos leilões. Quando aparece alguém querendo vender alguma coisa, olha, eu estou queimando meu negócio. Ah, mas por quê? Né? Se você está oferecendo, peraí. Então, se fosse bom, outro já teria comprado. Né? E é natural isso daí. Então, tem que quebrar esse paradigma. E aqui a gente trabalhando com isso com relação a negócios, né? Colocando o leilão como negócio. Basicamente é isso, é o nosso espírito de comerciante. Isso aí. E por último, né, a última competência assim, que eu tenho trabalhado é para administrar um negócio. É a parte mais difícil, né, Cris? Estou aqui tentando, né, estruturar para escalar. Então, assim, eu reservei mais tempo esse ano na agenda, né, para me dedicar aos leilões. Então, eu estou organizando o tempo, estou criando rotinas. O espaço físico também, né? Criando aqui um home office. E vou dar mais atenção, né? Para o negócio, acompanhar mais de perto, cuidar da contabilidade, dos números. Meu objetivo é esse. Eu estou até pesquisando para contratar um CRM para gerenciar meus futuros imóveis. Caraca, já virou uma empresa de grande porte. Não tá dando mais Porque conta. a meta é dobrar a meta, né? Legal. Então, para ajudar também nessa parte que o Fernando falou de responder leads, né? Aí eu já estou pensando lá na frente, assim, já até fiz contato com a pessoa essa semana para olhar essa questão também. Porque são ferramentas, né, que ajudam a gente a ganhar tempo e organizar o negócio, né? Porque quando o número de imóveis vai aumentando, a gente tem que ter essa organização. Isso aí. Depois que você já entrou aí na mentoria, já fez o ciclo, hoje aí faz parte da cúpula, se puder fazer aí um resumo aí do que você imaginava, né, da mentoria antes, né? E se você também tinha aí
algum receio, né? Tipo, a mentoria não é para mim, não tem capacidade, não vou dar conta. Você tem a vida corrida aí, trabalha, né? Não vive exclusivamente do leilão, né? Então, como é que era essa expectativa de entrar na mentoria e como é que foi depois aí o resultado, né? Se realmente surpreendeu, se era realmente aquilo que você esperava, se teve alguma surpresa. Então, comenta que foi na sua ótica aí. Então, ela superou as minhas expectativas, porque eu não tinha, assim, convivência com o Fernando, né? Eu conhecia o Fernando de lives de domingo, que por sinal eu adorava. Realmente eu assistia a live e falava, esse é Tubarão. E aí, depois que eu entrei para a mentoria, aí eu realmente conheci o Fernando, quem é essa pessoa, como eu já falei, eficiente, uma inspiração para todo mundo, generoso, né? É muito querido, é uma pessoa que a gente quer estar perto, ele é acessível, ele responde rápido, né? Então, assim, são muitas coisas, muitas qualidades que eu tenho muito a aprender com ele, e eu sou muito grata para ele também por tudo que ele faz, né? Em relação aos outros tubarões, isso realmente foi um plus, assim. Eu não imaginei que a gente ia ser uma turma tão engajada, tão unida, né? Que virou uma grande família. E realmente, assim, o resultado também, eu tinha colocado uma meta para mim e em termos assim de faturamento, eu consegui ultrapassar. Eu ainda não alcancei a minha meta de lucro, mas também eu não estou assim tão preocupada, porque uma coisa que eu aprendi foi a recalcular a rota, né? E eu estou recalculando a rota. Eu acho que eu já tenho mais conhecimento agora, né? Cada vez buscando mais conhecimento. Então, o resultado ele vai ser uma consequência, né? O que a gente aprende, a gente não desaprende. Mais importante, eu acho que é o aprendizado, é saber como fazer, né? E isso ninguém tira da gente. Então, a expectativa ela foi atendida e realmente, para mim, ultrapassou assim, aquilo que eu esperava de resultado. Tá aí, muito bom. Você fez aí várias arrematações, está se destacando bastante. E você concilia com o trabalho, né? É tranquilo de conciliar? Você tem aí em mente fazer alguma transição de carreira ou tá tranquilo, dá para levar os dois, tá de boa, tá satisfeita do jeito que tá? Aqui a gente começou ontem com a Andréia aqui, que ela fez a transição, largou aí a enfermagem, né? Que ela já atuava há 25 anos e hoje foca e vive exclusivamente de leilão. Tu tem algum planejamento nesse sentido ou consegue fazer com tranquilidade os dois e tá satisfeita com mantendo as duas posições? Pierre, eu acho que é inevitável não pensar numa transição de carreira, sabe? No momento, eu não posso fazer uma transição de carreira. Eu admiro muito quem fez, porque eu acho que a diferença não é assim, a gente decidir. A diferença é quando a gente faz, né? A diferença é a ação, é a pessoa que vai lá e faz. E eu admiro demais a Andréia, todo mundo, né? Que fez aí a transição. Também é uma coisa que eu penso, que eu quero me preparar para ela, né? Hoje eu não posso fazer, o que eu fiz foi reduzir a minha jornada, agora a partir dessa semana. Então, esse ano eu vou trabalhar menos, até para ter mais tempo com meu filho, né? Dedicar mais tempo para ele e também para o negócio também, né? E na hora certa vai acontecer, mas eu acho que é inevitável não pensar numa transição. É uma coisa que ela já tá assim no meu radar. O lugar do tubarão é no mar. Não tem como fugir. E o pessoal falando aqui, nada da minha carinha de feliz vendo a Cris falar e tal. Eu tava até sem palavras aqui, né? Mas assim,
necessariamente o reconhecimento é muito bom, Cris, eu fico muito grato por tudo isso, mas assim, a gente faz as coisas de uma forma para poder elevar mesmo, né? Tudo que a gente faz ali, a gente faz de coração. O exemplo da nossa casa, do qual nós somos sócios em Taubaté. Né? O time estava ali, não, o que vocês estão querendo? Estão querendo pegar outro padrão? Então tá bom, pera aí que daqui a pouco a gente já vê. Meia hora depois, olha essa casa aqui, vamos pegar ela. Pegamos, reformamos, tá lá à venda agora. Taubaté, daqui a pouco quem quiser, alguém falou assim, tem casa para vender em Taubaté? Temos, tem uma casa para vender muito boa lá. E assim, tá demorando? Tá, né? Não é aquele negócio, não vendeu, a gente fala sobre essa questão de imóvel, mas o dinheiro tá lá, né? Investimos, não sei, acho que foi, não deu 700 e pouco até agora, tá à venda lá 1.200. Então, isso é uma das, e isso acontece tudo ali, né? Por quê? Por que a gente simplesmente não faz sozinho? Porque sozinho não tem graça, né? Com todo mundo é muito melhor. Quando a gente fala, a mentoria dos tubarões é para a gente buscar sócios qualificados, por causa do comprometimento, por causa da decisão que cada um pôs quando entrou ali, e falou, é isso que eu quero fazer. Né? Então não é... A Cris, por exemplo, ela ainda não fez transição de carreira, ela tem a atividade dela, como ela está dizendo, mas a vontade, o compromisso que ela tem ali com todo mundo, não tem como dar errado. Tipo assim, todo mundo quer ser sócio da Cris, não é à toa. Né? Por quê? Por causa do carinho, da atenção, da dedicação que a Cris dedica nisso. E é exatamente isso que a gente vai sempre manter ali no nosso ambiente. A nossa ambiência passa por isso. Né? E é uma coisa que nem querendo, às vezes, se constrói. Só um dedinho de Deus ali e as coisas vão se tomando esse rumo e chega nesse ponto. Que eu acho, tipo, não largamos nunca mais. Né? Nossos tubarões são nossos tubarões pro resto da vida. E complementando aí o que o Pierre perguntou, eu consigo conciliar, Pierre, porque eu acordo 5 horas da manhã, né? Todos os dias. Então, eu consigo organizar meus horários. Eu acho que isso é muito importante, você conseguir organizar, né? A partir do momento que você tira um tempo para cada coisa, você consegue fazer tudo. Agora, o leilão é o tempo inteiro, né? Não tem hora para mim, é fim de semana, é feriado, é férias. Não tem isso para mim, não. Nas férias mesmo, eu passei um tempinho lá na Smart, eu estava de férias, estava trabalhando. Pois é, fui lá na Smart e tá ela lá batendo ponto todos os dias da semana. Então, para mim, não tem muito isso, não. Né? Então, eu dou conta de conciliar. A gente tem que fazer um esforço, né? Se a gente quer alcançar resultado diferente, a gente tem que fazer um esforço, né? Tem que fazer diferente. Né? Nenhum resultado diferente vem se você não fizer um esforço a mais, né? E aí eu queria agradecer, assim, você, Fernando, a Smart, Renan, Pierre, Pedro. Eu sou muito abençoada de ter vocês na minha vida. O Pierre me destravou da live. Eu tive que convidar 3 vezes para fazer a live comigo aí, porque eu não queria. Tinha vergonha de fazer live. Então, assim, não entrei travada para arrematar, mas live eu não fazia de jeito nenhum. E agora eu tô aqui todo dia fazendo live. Graças ao Pierre. Fez até um podcast com o Fernando. Pois é, tiramos uma foto lá, mas não gravamos. Nós vamos fazer esse podcast lá essa semana, hein? Vamos fazer nós isso aí. recebemos de mensagem depois pedindo o link do podcast. Ai, gente, eu vou falar a verdade, viu? É muito gostoso tudo isso que a gente faz. A gente fala aqui, ó, às vezes o pessoal tá meio por fora ainda, mas depois vocês veem, gente, é exatamente isso, né? Não tem produção, a gente faz e acontece mesmo. Então, eu queria agradecer também, gente, aos meus sócios. Igual eu falei, não teria chegado onde eu cheguei se não fossem eles, assim, não nominalmente, né? Porque eu não posso cometer o erro de esquecer um. Todos, cada um deles tem um papel muito importante para mim. Agradecer também, eu queria agradecer aos meus pais, né? Pelo apoio que eles me dão sempre, incondicional, né? E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida. E, ó, abrindo aqui a Cris, que, ó, deu trabalho para fazer a primeira live, mas agora nós vamos fazer um painel lá para 1.000 smartanos no Minas Centro. A Cris está lá, convidada como tubarão lá da cúpula, para a gente falar exatamente sobre isso, para quem estiver lá no evento.
O que? Parcerias. Como que isso muda o jogo do arrematante, gente? É muito mais do que comprar e vender imóveis. Né? E a gente vai falar muito sobre isso lá. Vamos falar muito sobre esse assunto lá para vocês, trazer detalhes de como que a gente faz, coisa que numa live é difícil de demonstrar, mas ao vivo é mais fácil, né, Cris? É isso aí. Tem gente que já está chegando hoje, tem os sócios aí chegando hoje, tem os sócios chegando amanhã. Acho que hoje nós já vamos reunir. E BH vai ficar pequeno. BH vai ficar pequeno. Vi lá a foto da galera no aeroporto, lá, mó galerão já junto, reunido aí, embarcando. O negócio tá acelerado, né? Quinta-feira aí vai ter um café da manhã lá com a galera aí que estiver em BH, né? Lá na sede da Smart, para visitar aí os tubarões. Então o negócio tá bem animado. Dia 7, 8, 9 o evento presencial. Quem quiser assistir ao vivo pode comprar também o ingresso online só para assistir de casa aí, né? Que não pôde ir, né? Comparecer presencialmente. Tem essa possibilidade também. Evento fantástico aí, cerca de 1.000 pessoas esperado no evento de leilão de imóvel. Então a Cris que estava com vergonha, né, de fazer a live para 200, 300 pessoas, vai falar lá para 1.000 pessoas lá em carne real ali ao vivo, né? Então é fantástico, né? Parabéns aí pelo resultado, né? Pelo desempenho, pelas parcerias, né, que você tem feito aí, sócia minha também, o Fernando. Só resultado fantástico. E vou pedir aqui para você definir o Fernando em uma palavra. Ai, meu Deus. Tempo para você pensar, né? Desde ontem. Tá fácil, Cris. Bonito. Não, o Fernando é igual eu falei, assim, ele é inspiração, sabe? Então, assim, eu queria muito que fosse um espelho. Um espelho que eu consigo olhar, que eu consigo me ver, né? E que eu consigo refletir um pouco dele também. Então, tá aí, a inspiração. Saiu bem, né? Saiu bem, saiu muito bem. E aí eu acho que para quem quer entrar, eu acho que a pessoa tem que se permitir, sabe? A gente tem que investir na gente. Eu acho que muita gente acaba investindo em coisas erradas, né? Assim, cada um sabe em que investe, né? Eu não tô aqui para convencer ninguém, mas o que eu tô para falar assim é que para mim eu tive excelentes resultados, né? Não é à toa que a gente está junto em tudo, né? Em tudo que vocês fazem, eu tô ali com vocês, porque meus resultados sempre foram muito bons. Maravilha. E, gente, exatamente para isso, nós estamos fazendo essa live do quê? De aquecimento, né? Então, nós estamos trazendo aqui a história da Cris, já trouxemos da Andréia, da Gil. Amanhã a gente tem o Otacílio, mas o Otacílio fez transição de carreira, era tipo o executivo das galáxias, né? Ganhava 200 mil por mês. Falou, não quero mais saber disso. O Otacílio está aqui na live. Não quero mais saber disso, quero saber de leilão. E aí ele está lá nos Tubarões com a gente, vai contar a história dele aqui amanhã. E esse aquecimento é para quê? Porque na semana que vem nós vamos fazer um workshop com muito conteúdo e também apresentar para vocês o que é a mentoria dos tubarões, como funciona e abrir as novas vagas. Porque tem uma turma se formando, então a gente está com mais espaço para dar atenção para todo mundo. Né? Então, necessariamente, quem tiver interesse em entender o que é a mentoria dos tubarões, tá aqui fixado aqui, digite escala, vai aparecer lá o link de inscrição. Tá ganhando de brinde um mini curso com 4 aulas, são 12 horas de aula, né, com muito conteúdo, exatamente as aulas que a gente tem ali nos Tubarões, para vocês chegarem lá já prontos, senão vocês vão chegar lá e vão ficar boiando, né, Cris? Isso é muito comum. Então é isso, o Tatazinho aqui, o nosso Cláudio aqui já falou, já assistiu o mini curso, é sensacional, então, gente, vai lá, vale a pena, e espero vocês na semana que vem lá no workshop. Quero agradecer aqui mais uma vez de coração a Cris. Tive a oportunidade no final de ano de dar um abraço gostoso nela, de andar com ela dirigindo no carro. Falar para você não é para qualquer um, não. Dirige bem. Então, Cris, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a todos que vieram nos prestigiar, né?
Não consegui ler os comentários todos, passa muito rápido, só consegui ver um ou outro. Agradeço aí pelos comentários, pelos elogios que eu vi aí. Muito obrigada de coração. E nos vemos em breve aqui em BH, né? Para quem está vindo, para você, né? Você já está aqui, Pierre? Não, chegar aí sexta-feira de manhã cedo. Então, nos vemos então na sexta. Você também chega na sexta, né, Fernando? Chego na sexta, estão lá por em torno de 4, 5 horas da tarde. Vou com o Rangel vai comigo, tá aqui na live também, ó. Vamos junto. Então, até sexta. Valeu. Um beijo para todo mundo aí. Fica com Deus. Até sexta, gente. Tchau. Até sexta. Valeu.